Aqui a fórmula de Sher, na verdade a dedução simplificada da fórmula de Sher. A fórmula de Sher nos permite calcular o diâmetro médio dos cristalitos de uma amostra policristalina, né, em função da largura do pico de difração escolhida ali. Geralmente você escolhe o pico principal para fazer essa conta. Tá? Então, o ponto de partida vai ser a lei de Bragg. Tá? Vamos lembrar então. A lei de Bragg é aquela lei que corresponde à interferência construtiva dos raios refletidos por planos atômicos adjacentes paralelos, né? Como está na figura aqui, essencialmente o que a gente faz é comparar a diferença de caminho percorrido pelos dois raios, o que foi refletido no primeiro plano e o que foi refletido no plano inferior aqui, né? Com um número inteiro de comprimentos de onda, que é o que corresponde à interferência construtiva. Então, como você tem dois trechos desse de tamanho d seno θ, né? Tem um d seno θ aqui e aqui, então dá 2d seno θ igual ao número inteiro vezes o comprimento de onda, condição para a interferência construtiva. Né? Então, o que a gente vai considerar? Aqui tem um cristalito, a gente vai simplificar, vai considerar o problema só em uma direção. Tá? Então, a gente vai ter uma sequência de planos atômicos igualmente espaçados. São planos, então, que pertencem a um dos cristalitos. Tá? Então, cada plano está representado aqui, a gente tem N planos, digamos. Tá? Então, é N planos de um cristalito. E aí, pela lei de Bragg, devido à reflexão dos raios em planos adjacentes, você tem um pico, né? Só que isso vai acontecer também com os planos inferiores, aí, né? Os outros planos também paralelos a essa direção do plano atômico aí. Vamos chamar esse ângulo especial aqui de θb, é o ângulo então em que foi detectado o pico, tá? Interferência construtiva no caso, né? Mas vamos considerar também dois outros ângulos, né? θ1 e θ2 próximos. Vamos chamar então θ1 esse ângulo maior e θ2 o ângulo menor. Então θ1 e θ2 são ângulos um é um pouco maior e o outro é um pouco menor do que o θb, né? Lembrando que o espaçamento entre os planos é um número muito pequeno, né? Da ordem de Angstrom, né? Que é o espaçamento entre os planos atômicos aí. Então, a lei de Bragg nos dá que a diferença de caminho aqui entre um plano e outro, né? Duas vezes, né? É igual ao número inteiro de comprimentos de onda, né? Então, se eu considerar um ângulo θ1 que é um pouco maior, como o raio está um pouco mais inclinado na direção da vertical aqui, né? A diferença de caminho entre cada plano vai ser menor. Então, eu vou precisar de um número maior de comprimentos de onda para que ocorra a interferência construtiva, né? Para que tenha essa coincidência aí dessa equação, satisfaça essa equação. E, analogamente, se o ângulo for um pouco menor, como o θ2 aqui, né? A distância percorrida entre um plano e outro vai ser maior do que o caso do θb, então eu preciso de um número menor de comprimento de onda para satisfazer essa condição. Então a diferença de caminho num caso é igual a n mais 1 vezes lambda, e a diferença de caminho no outro caso é igual a n menos 1. Quer dizer, existem esses ângulos, se for variando continuamente os ângulos, né? É claro que existe um ângulo que satisfaz a condição de cima e um outro ângulo que satisfaz a condição de baixo, com n mais 1 e n menos 1. Né? Então, a gente pode trabalhar com esse sistema de duas equações aí. O que a gente vai fazer? Vamos subtrair a de cima da de baixo. Tá? Então, aqui estão as mesmas equações. Né? Se a gente subtrai a de cima com a de baixo, a gente fica aqui, tem n2d, é um termo comum nas duas, botei em evidência. Seno de θ1 menos seno de θ2 igual a n mais 1
como é menos a expressão de baixo, fica menos n mais 1. Como está aqui, menos n mais 1. Né? Então, a gente pode simplificar isso aí, né? N menos n vai dar 0, né? E 1 mais 1, 2. Então, cancela esse 2 do lado direito com o 2 do lado esquerdo da igualdade. Então, a gente fica com nd, seno de θ1 menos seno de θ2 igual a lambda, né? A gente pode usar uma identidade trigonométrica para reescrever essa subtração dos dois ângulos aí. Então, a gente olha lá numa tabela de identidades trigonométricas, a gente tem essa aqui que é o seno alfa menos seno beta é igual a 2 cosseno da diferença dos ângulos dividido por 2 vezes seno da soma dos ângulos dividido por 2. Então, a gente substitui esse seno θ1 seno θ2 usando essa identidade trigonométrica. Tá? É o que está aqui embaixo. Então, o termo entre parênteses, né, a gente usou a identidade aqui. Ó. Então, o ND continua, aí seno menos seno virou cosseno da soma dividido por 2, seno da subtração dividido por 2 igual a lambda. Então, chegamos nessa expressão aí. Agora, a gente pode lembrar quem são esses ângulos θ1 e θ2 para poder simplificar essa expressão. São ângulos próximos do θ-beta, né? Como a gente tinha comentado, a gente tem o θ1 um pouco maior do que o θb, falei θ-beta de novo, né? E o θ2 um pouco menor do que o θb. Nos experimentos de fração, geralmente os picos são muito estreitos, isso significa que a diferença entre θ1 e θ2 é muito pequena, né? Em radianos vai dar um número muito pequeno. Se é um número muito pequeno, o seno de um ângulo muito pequeno é praticamente igual ao próprio ângulo, né? Então a gente pode simplificar, né? O θ-beta é o ângulo que está no meio do intervalo, né? Então essa soma dividida por 2 aqui, na verdade, é o próprio θ-beta, né? E essa subtração aqui, ó, como os ângulos são próximos, θ1 menos θ2 vai dar um número muito pequeno. Seno de um ângulo muito pequeno, né, é o próprio ângulo. Então, a gente pode aproximar essa expressão como isso aqui. Ó. Então, botei aqui o símbolo de aproximado, né, mas é uma aproximação muito boa. Tá? Então, aqui você tem 2nd, está reescrito aqui, θ1 mais θ2 dividido por 2 é o próprio θb, porque o θb está no meio do caminho, né? Que é a soma dividido por 2, né? É o próprio θb. E o seno virou o próprio ângulo, né? Então, já que esses dois ângulos são próximos, o seno de um ângulo pequeno é igual ao próprio ângulo. Então, a gente substitui aí. Então, a gente chega nessa expressão aproximada aí. Vamos supor que aqueles n planos, né, corresponde à espessura do cristalito, né? Então, vou chamar essa espessura de T, né? Então, N vezes a distância entre os planos, ó, é a espessura, tá? Então, aqui a gente tem o ND, é a própria espessura, né? Esse 2 que estava aqui, se cancela com o 2 que estava aqui debaixo desses dois ângulos, né? Então, os 2 sumiu aí e o ND virou a espessura aqui embaixo. Então, ficou a espessura vezes o cosseno de θb vezes a diferença entre os ângulos θ1 e θ2. Essa diferença é a largura do pico, né? A largura, a meia altura aqui do pico, ó, que eu chamei de θ1 e θ2, né? Então, isso aqui é a largura do pico. Então, a gente chega numa expressão aqui, a gente pode isolar essa espessura, né? Então, você isolando o T, você tem o lambda, que é o comprimento de onda do raio-x, né? Então, você sabe que a máquina você controla, né? E o que tem embaixo é a largura, que é esse θ1 menos θ2 é a largura do pico, vezes o cosseno do ângulo, né? Então, essa é a expressão de Scherr simplificada, né? Se o problema fosse um problema só com planos numa direção, né? Mas o problema real é um problema tridimensional, então precisaria considerar o fator geométrico aí da forma do cristalito, né? Aí, claro, essa conta tridimensional com a forma é bem mais complicada de fazer, nós não vamos fazer aqui, né? Vamos simplificar. Mas a expressão é essencialmente essa daí, só que você vai ter um termo multiplicando aqui na frente, que é o que a gente chama de fator de forma do cristalito, né? Então, no caso da fórmula de Scherr típica, né, que é muito comum na literatura, se considera que o cristalito é esférico, é razoável, né? Se pensar que os cristalitos, em média, têm um formato próximo de uma esfera, né?
E aí, se fizer essa conta completa, o fator de forma aqui vai dar 0,9, tá? Não, né, como estava aqui seria 1, né, mas dá quase 1, né, 0,9. Então, é uma fórmula que pode ser usada para estimar o diâmetro dos cristalitos, né? Ali em cima a gente falou em espessura, né? Aqui a gente está falando do diâmetro, está pensando no formato esférico aí. Então, essa θ1 menos θ2 aqui é a largura, então só foi substituído aqui por a largura meia altura, né? Cosseno do ângulo, né? O θb ali é o cosseno do ângulo que aparece aqui, tá? Então, D é o diâmetro médio dos cristalitos, lambda o comprimento de onda de raio-x, e B é a largura meia altura. Tem que lembrar que na hora de fazer essa conta aí, você tem que usar a largura em radianos, tá? É muito comum o pessoal confundir, né? E pegar a largura aqui em graus, né? Tem que lembrar que tem que ser calculado com radianos aí, tá? Bom, tem uns detalhes aqui que podem levar a alguma confusão, então deixa eu repetir de maneira mais detalhada aqui. Os difratogramas experimentais, em geral, são representados em 2θ aqui para o ângulo, né? Então, a largura meia altura é a largura em 2θ, tá? Você pega metade da altura do pico, pega a largura aqui, né? E o valor que entra aqui na fórmula tem que ser em radiano. Mas o ângulo que entra aqui, quer dizer, a posição do pico, você usa θ, tá? Isso, pela dedução ali, a gente chega nisso, né? Mas pode levar a alguma confusão, né? Por que essa diferença θ1 menos θ2 aqui corresponde à largura meia altura, né? Mas a gente vai lembrar que o θ1 e o θ2 são esses ângulos onde a intensidade já caiu praticamente a zero, né? Então, a largura meia altura aqui, se você fizer 1 meio vezes 2θ1 menos 2θ2, né? Quer dizer, esse valor aqui menos esse dividido por 2, você tem justamente θ1 menos θ2. E isso que é aproximadamente a largura, a meia altura aqui do pico, tá? Então, por isso que a gente iguala esses termos aí. Então, a largura em radianos do difratograma normal, medido aqui em 2θ na abscissa que você coloca aqui na fórmula, né? E o θ do pico é o θ e não o 2θ, tá?